Oi! Faz tempo, né? Em resumo, eu tava de férias e agora eu tô fazendo uma animação bem feita de 10 minutos, então é por isso a demora. E enquanto eu tava fazendo essa animação, eu tava pensando... Deprê é uma bosta, né? É um problema que existe bastante nos dias atuais e mesmo a gente vivendo na era da informação, tem muita gente que não entende desse problema, até falando coisas idiotas como falta de Deus no coração ou que isso é só drama, ou coisas muito mais estúpidas, velho. E também com tanta informação na internet, pra quem tem esse problema ainda é meio difícil tirar várias dúvidas que surgem. Então eu pensei, já que eu vivi com isso pela minha vida inteira e agora eu tô me tratando com o assunto, por que não ajudar mais pessoas que estão procurando uma solução? Então aqui está um vídeo te ajudando a superar a depressão. Bora lá! Lembrando que eu não sou nenhum especialista no assunto. Tudo que eu sei foi o que eu vivi, o que eu escutei dos médicos e o que eu tô fazendo agora. Então, se você não concordar com alguma coisa, sei lá, dá dislike no vídeo. De qualquer forma, eu tenho depressão desde os meus 14, 16 anos. O engraçado é que naquela época eu não pensava que eu tinha depressão porque era meme na internet de que pessoas com depressão eram emos. Então, na minha cabeça estúpida, logo, se eu não tinha vontade de pintar unha, nem usar maquiagem, nem usar cabelo na frente do olho, eu não tenho depressão, porque eu não sou emo. E, de certa forma, eu vivia pensando que isso era uma coisa que todo mundo sentia. E eu só descobri que isso não era normal quando lá pelos meus 20 anos, quando eu tava trabalhando, eu perguntei pra um amigo meu que ele era super divertido, saideiro, festejar, falava com todo mundo sem problema nenhum. Cara, como é que você consegue fazer tudo isso sentindo essa sensação de vazio e dor na barriga em que você não tem vontade de fazer nada a não ser deixar de existir, simplesmente explodir e vagar pelo universo como se nada pudesse te incomodar ou te deixar triste? Eu não sinto isso daí não. Então, às vezes é capaz de você ter e demorar muito pra perceber. Principalmente porque eu comecei a reparar bastante isso em redes sociais. Pessoal falando que você não pode se autodiagnosticar. Isso é meio bobo porque isso desincentiva as pessoas a procurar ajuda. Quero dizer, quando você pega resfriado, você sabe que você tá com resfriado. Você não precisa que alguém venha e fale: você não pode falar isso. Você nem tem certeza, você não pode se autodiagnosticar. Mas eu entendo que esse argumento pode ter algumas falhas, mas no geral você entende o que você sente. Então se você sabe que você tem isso, não procura a aprovação dos outros, vai atrás. E é aí que tá, eu entendo que às vezes é difícil procurar ajuda. Eu vivi tanto tempo com isso, que eu comecei a ter um monte de ideia errada sobre o assunto. Eu aposto que todo mundo passa por isso. Eu já cheguei a pensar como se a depressão fizesse parte da minha personalidade. Algo como, se eu perder ela, o que vai ser de mim? Ela é tudo que eu tenho. Ela fez parte do que eu sou. E se eu perder ela, eu vou deixar de ser o que é eu. Por que ir atrás? Possivelmente não tem solução. É tanto esforço, não vale a pena, eu aguento. Eu dou um jeito. E é aí que tá, você se vê preso como se fosse um parasita, não querendo que você retire ele. Não tem descrição melhor do que essa. Imagina isso como se fosse uma unha encravada. Eu acho que esse daqui é o melhor exemplo, porque eu acho que todo brasileiro já teve unha encravada na vida. Mas todo dia você fica sentindo dor, e quando você tira, parece que é uma nova vida que tá começando. E é exatamente isso. Não importa o quanto você pense que dá pra resolver, que dá pra continuar seguindo em frente junto com essa dor, tem solução. E aqui eu vou falar por onde começar. Eu acho que essa cai na categoria de coisas que não é tão fácil encontrar na internet, mas... Você sabe a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Em resumo, psicólogo é aquele cara que você conversa, e o psiquiatra é quem cuida dos remédios. E qual você deve procurar primeiro depende da sua situação. Eu vou tentar dar um exemplo. Imagina que você tá numa viagem de carro bem devagar, até que o seu acelerador emperra. Mas ele emperrou pouco, então seu carro tá andando mais rápido pouquinho a pouquinho. Com o psicólogo, você olhar com calma a situação, ver onde estão os problemas, o que causou eles, como resolver e essas coisas. E depois de entender o que aconteceu com o pedal, você arruma o pedal. Você vai conseguir colocar ele no lugar e seguir com a viagem. Agora, imagina um caso bem extremo. Por exemplo, quando o pedal travou, a pessoa não se importou muito. Ela deixou pra lá. Disse que conseguia resolver, que ia aprender a lidar com a velocidade. E o carro foi ficando rápido, rápido e mais rápido. Mas se passou tanto tempo que agora não tem mais tempo. Você começa a entrar na cidade. Você vê o sinal vermelho, os carros estão passando. Você não tem tempo de ver o que aconteceu com o pedal. Você vai bater. Puxa o freio de mão. O freio seria como o psiquiatra. Os remédios param o carro. O freio te dá um tempo pra você analisar agora o pedal. Agora você tem calma pra ver ele. Você pode checar agora o que tem de errado com ele com o psicólogo. Claro, o carro ainda tá parado. Mas depois de resolver o problema do pedal, é só soltar o freio de mão.
e seguir a viagem. E eu sei, resolver esses problemas não é tão simples quanto parece. Às vezes é difícil por causa da família que não dá apoio ou não tem amigos que ajudam. Pessoas podem ser bem cruéis às vezes. A família pode usar isso contra você, pode te deixar no chão, pode ser uma família tóxica, você pode ter amigos tóxicos. E infelizmente, atualmente isso é uma coisa bem normal. Mas eu te falo, por que eles precisam saber disso? Nada te proíbe de procurar ajuda sem falar pra família. O que é um dia você saindo pra ir num psicólogo ou num psiquiatra ou tomar remédio escondido? É só você falar que vai pro shopping. Não tem por que eles suspeitarem. E eu queria ter percebido isso bem mais cedo. Mas tem um porém. Se você for menor de idade, infelizmente até os seus 18 anos você não pode procurar ajuda psiquiátrica sem os consentimentos dos seus responsáveis, pelo que eu pesquisei. Mas psicólogo está permitido. E você não precisa de autorização dos pais pra ir pro psicólogo. Então o que eu melhor te recomendo é procurar ajuda psicológica até completar seus 18 anos. E depois, se ainda precisar, você pode ir pro psiquiatra. Agora, um outro problema que todo mundo tem é dinheiro. Eu sei que tem atendimento de ambas as áreas no SUS, que é o serviço público, mas eu nunca fui e não tenho amigos que foram, então não sei o quão bom é o serviço. Mas pelo menos é um norte que você pode ir. Agora, se você não tem plano de saúde, mas tem um pouco de dinheiro e pode usar, ou até mesmo se tem um plano de saúde, você pode usar o Doutor Consulta. Relaxa, não tô sendo patrocinado nem nada. Mas é um site que eu conheci que ele mostra lugares que tem esses serviços e mostra um preço. Então lá você pode fazer uma pesquisa e ver o melhor lugar pra você ir com o melhor preço. Então, também é alguma coisa. Agora, pra tirar algumas dúvidas que você possa ter e que eu tive no começo, primeiro, os remédios. Eu nunca tomei remédios que não fossem os básicos, gripe, dor de cabeça, dor de barriga, etc. Então quando eu vi que os remédios de depressão são de faixa vermelha, eu fiquei muito paranoico. Eu fiquei pesquisando pra caramba durante muito tempo, e eu tava super preocupado de tomar e não acordar no dia seguinte. E quando eu comecei a tomar, foi de boa. Não teve nenhum efeito colateral, algum problema, nada. Claro, eu sei que vai de pessoa pra pessoa, mas levando em conta que eu sou uma pessoa bem problemática e eu não tive nenhum problema, então, eu diria que é bem seguro. Claro, o único problema desse remédio é que você não pode parar de tomar ele do nada porque o seu cérebro fica dependente dele. Logo, se você for parar, você tem que conversar com o médico pra ir diminuindo a dose até o seu cérebro desacostumar. Isso pode levar um bom tempo. Mas é aquela coisa, desde que você tenha contato com o seu médico, não tem problema. Outra coisa que demorou muito pra me acostumar com a ideia foi psicólogo. Não sei quanto a vocês, mas eu cresci numa bolha em que eu acreditava que psicólogo eram só pra pessoas doidas. E isso é muito longe da verdade. Psicólogo nada mais é do que uma pessoa com quem você vai ficar numa sala conversando sobre sua vida. Nada mais, nada menos. E qual é a utilidade dele? Deixa eu tentar usar um exemplo. Já aconteceu de você estar com um problema na sua cabeça que você tem que resolver e não sabe como? E enquanto você desabafa isso com seu amigo em voz alta, você descobre a resposta sozinho e na hora, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo? Então, psicólogo é tecnicamente isso. Você vai conversar sobre coisas da sua vida e você mesmo vai perceber tudo. Problemas, soluções, motivos. Você vai entender tudo da sua vida. E assim você vai saber como começar a arrumar ela. E esse tipo de coisa você só percebe falando em voz alta. E como no psicólogo você não tem que ter medo de falar as coisas, porque é um lugar fechado e confidencial, você consegue soltar tudo. Eu diria que é uma das partes mais importantes da recuperação. E é claro, eu sei que no começo vai ser difícil você se abrir pra alguém e falar sobre sua vida. E aí que tá uma das primeiras coisas. Você tem que encontrar o seu psicólogo, alguém que você sente uma conexão como se fosse um amigo seu. Então essa é uma das primeiras coisas que você deve sentir com o psicólogo, se você tem essa conexão com ele. E outro aviso, como existe qualquer profissional ruim, também é possível existir psicólogos ruins. Então você tem que ficar atento com algumas coisas. Lembre-se que um psicólogo não pode te julgar e ele não pode dizer a opinião dele. Ele não pode falar coisas como você fez isso certo, você fez isso errado, você deveria ter feito isso ou aquilo. Esse não é o trabalho dele. O trabalho dele é guiar sua linha de raciocínio pela sua vida para você encontrar os problemas. Então, mantenha isso em mente. Se você sente que está sendo muito julgado ou não está se sentindo bem, procure outro. E é claro, muitas coisas vão surgindo na cabeça, como se depressão pode ser curada, se isso faz muita diferença na sua vida, se vale a pena fazer. E o que eu posso dizer é, vai. A vida é totalmente diferente quando você não é mais pressionado pela depressão a fazer coisas estúpidas. Eu sei que varia de pessoa pra pessoa, mas no geral, a depressão faz você se autodestruir de maneiras diferentes, seja psicologicamente ou fisicamente. A depressão me trancava de um jeito que eu não conseguia me abrir pra ninguém, não conseguia nem dizer meu aniversário pros meus amigos, eu não conseguia ser sincero com meus amigos, eu não conseguia ser sincero nem comigo mesmo. E isso afetava também o meu físico. E a diferença que faz depois que você começa o tratamento é incrível. E eu desejo isso a todo mundo que sofre isso. Essa diferença, essa melhora incrível. Vai atrás. Você merece o melhor e você sabe disso.
Então, é isso. Consegui finalmente fazer esse vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar caso você tenha depressão. E caso você tenha algum amigo que sofre de depressão, por favor, manda esse vídeo pra ele. Ele precisa do seu apoio. E eu espero agora que o mundo seja um pouquinho melhor. Se cuida, gente. A gente se vê na próxima. Falou!